eu sou o Cris Almeida, obrigado por estar assistindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero partilhar com você uma ideia daquilo que eu chamo de quadro de liderança, que é diferente daquele conhecido quadro de visão, onde você coloca seus objetivos, suas metas, etc. No quadro de liderança, é um quadro onde você vai colocar referências, modelos, pessoas que se destacaram na área que você quer se destacar, ou pessoas que são um referencial naquele trabalho, naquela atividade que você quer exercer, e a partir daí você deixa esse quadro de lideranças ou quadro de referências bem próximo de você. O meu quadro de lideranças está do lado daqui da minha mesa de trabalho, e é bacana porque todos os dias quando eu vou trabalhar, eu olho para essas diferentes personalidades e aí eu vou criando, dentro de mim mesmo, atitudes, posturas. De repente eu quero fazer uma pergunta mental para alguma dessas pessoas sobre o modo como elas se comportariam em determinada situação. Daqui a pouco você vai entender como é que é isso, e esse quadro me ajuda bastante. Esse quadro de lideranças foi desenvolvido a partir de um hábito que particularmente eu gosto muito. Eu gosto muito de ler biografias. Na minha biblioteca eu tenho muitos livros sobre diversos personagens da história, diversas pessoas que se destacaram em diversos aspectos, por exemplo, no âmbito empresarial, no âmbito familiar, no âmbito motivacional, no âmbito técnico, no âmbito científico. E dentre esses vários personagens, eu selecionei quais eram aquelas pessoas que tinham alguma afinidade com o meu trabalho, que necessariamente é comunicação, principalmente comunicação em massa, lidar com grandes públicos, dar cursos, dar palestras, incentivar as pessoas a ter uma vida melhor e assim por diante. E selecionei esses personagens e peguei as fotos dessas pessoas na internet, baixei essas fotos na internet, fui até uma loja, e pedi para que revelasse então em formato de foto mesmo a foto dessas pessoas que eu escolhi. Então eu coloquei a foto dessas pessoas nesse quadro e abaixo de cada uma dessas pessoas eu coloquei uma palavra-chave que representa aquela característica que eu admiro nesta pessoa. Então de vez em quando eu vou conversando mentalmente com essas pessoas, mais ou menos assim. Por exemplo, eu tenho aqui a foto do Donald Trump, que é um grande personagem no aspecto imobiliário, financeiro, um grande negociador, como você sabe muito bem. Então, de repente, eu estou aqui para fazer um negócio, tenho que tomar uma decisão empresarial, administrativa, e eu pergunto, puxa vida, o que o Donald Trump faria num momento desse? Qual seria a resposta dele para esta questão? Não que eu vou basear a minha decisão no que um Donald Trump faria, mas ele é uma espécie de consultor mental que eu tenho aqui comigo. Ou então eu tenho a foto aqui do Anthony Robbins, que é um grande palestrante americano, conhecido internacionalmente. Inclusive o Tony Robbins ele já até fez filmes onde ele representava ele mesmo no filme. E aí eu tenho que desenvolver um curso, uma palestra. Eu pergunto, se o Anthony Robbins fosse dar essa palestra, como é que será que ele chamaria esse curso? Que nome que ele daria para esse trabalho? Que técnicas que ele usaria nessa situação? E fica muito bacana. E eu faço questão aqui, isso é uma coisa muito peculiar, porque cada pessoa, se você for criar o seu quadro de lideranças ou seu quadro de referências, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui não serão as pessoas que você vai escolher, porque cada pessoa tem o seu próprio referencial, e não apenas isso, cada pessoa tem uma área de trabalho diferente. Então, de repente, a sua área de trabalho não tem nada a ver com a minha área de trabalho, que é comunicação, palestras, cursos, vai ser uma área diferente da minha. E aí, então, óbvio, você tem que escolher pessoas diferentes. Mas eu quero partilhar para você quais foram os personagens que eu escolhi, e eu vou explicar por que eu escolhi cada um desses personagens, para que você entenda melhor como esse exercício é feito na prática. Ou seja, o meu quadro de liderança é um exemplo do que você pode fazer para você. Então comecemos aqui. A primeira pessoa que eu pus no quadro, não tínhamos uma foto real desse personagem, porque é a foto de Jesus Cristo. Então ninguém tirou foto de Jesus. Então eu achei na internet uma foto bonita de Jesus no momento em que ele está sendo batizado e escrevi num papelzinho e colei na foto a palavra verdade. O que eu admiro nessa liderança? Bom, Jesus foi um grande líder, um dos maiores líderes da humanidade, e você, sendo cristão ou não sendo cristão, você pode até ser ateu, não há problema nenhum,
mas você não vai discordar que Jesus exerceu uma grande liderança sobre o planeta Terra. Mais de metade do planeta Terra é influenciada pelas ideias deste homem. Ora, se eu desenvolvo um trabalho cujo meu objetivo é influenciar positivamente a vida das pessoas, eu tenho que buscar então, nas referências históricas, personagens da história que conseguiram fazer isso com maestria. E a palavra que eu destaquei na personalidade de Jesus é verdade, porque com ele era ou não era, é ou não é, né? Inclusive ele tinha uma frase no Evangelho que ele diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não, né? Quando você fala uma coisa, é aquele ponto final, não fica no não sei, no talvez, em cima do muro, ou é ou não é. E Jesus, se você é acostumado a ler os Evangelhos, vê que ele é uma personalidade muito radical nesse sentido, o que ele falava era aquela palavra e ponto final. E eu admiro muito isso, né? As pessoas que têm a coragem de se posicionar, quer você goste, quer você não goste, a verdade é essa, ponto final, e isso é preciso coragem, é preciso caráter, é preciso que você seja uma pessoa que acredita no que está falando, e eu admiro muito isso. Segundo personagem que eu coloquei, Tony Robbins. E eu coloquei embaixo da palavra dele, a palavra que eu escrevi embaixo da foto dele, a palavra paixão. Quando você vê a apresentação do Tony Robbins, ele sempre está muito animado, muito entusiasmado, ele entra no palco para dar os cursos dele, é pulando, é vibrando, é muita alegria, é muita energia, e eu acho isso realmente fantástico. Admiro muito as pessoas que realizam as coisas com vontade, com querer, com disposição, acorda de manhã, o que eu sempre ensino nas palestras, né? Acorda de manhã já com vontade de trabalhar, vontade de agir. Acho que sem paixão a gente não chega a lugar nenhum. Terceiro personagem que eu coloquei no meu quadro, Bruce Lee. E escrevi aqui no Bruce Lee a palavra perseverança. Talvez você não conheça a história pessoal do Bruce Lee, mas se uma coisa nós podemos dizer que ele tem a perseverança, muita disciplina, ele quer alcançar um objetivo, então vai trabalhar, e se especializar, e treinar, e praticar, e principalmente na época em que ele ficou acamado, ele sofreu um grave problema na coluna, mesmo assim, e os médicos diziam que não teria cura, que ele não, no máximo ele ia conseguir se movimentar em cadeira de rodas, e ele lá nas fisioterapias, nos treinos, no esforço dele, enfim, ele conseguiu retomar toda a habilidade que ele tinha. Ele não conseguiria isso sem perseverança. E às vezes eu vejo pessoas assim, né, na vida, que querem realizar sonhos, têm um projeto, mas começa, uma coisa não dá certo, aí já para, já desanima, fala, isso aí não dá certo. E Bruce Lee, para mim, é um grande referencial de uma pessoa que luta por aquilo que quer e não desiste. Aí eu coloquei uma foto de um personagem que talvez você não conheça, que é Yogananda, e do lado dele, o mestre dele, Sri Yukteswar. Yogananda, eu coloquei a palavra pureza. Se você lê os textos de Yogananda, e Yogananda também foi um grande líder, ele era indiano, ele morou nos Estados Unidos por grande parte da vida dele, e ele tem uma pureza. Quando você pega os escritos dele, as transcrições das palestras, é uma pessoa que parece que dá vontade de cuidar dele, é uma criança de Deus na Terra, é uma pessoa assim que tem um carisma, um carinho, um jeito muito peculiar de se expressar, e você percebe muita verdade naquilo que ele está falando. Então esse aspecto da pureza, de não ser contaminado, né, pelas ideias da mesquinharia, da ganância e tudo mais, você encontra isso em Yogananda, e eu acho muito legal. Depois coloquei a foto aqui do Rui Ludovino, que é o meu guru de internet marketing, uma pessoa que me ensinou a trabalhar na internet, a desenvolver o meu trabalho na internet, uma pessoa que tem um carinho muito grande, principalmente porque nós desenvolvemos vários trabalhos juntos, e eu não poderia deixar de colocar o Rui aqui no meu quadro, porque a palavra-chave que eu coloco para ele é visão. Poxa, o Rui, ele tem uma visão, uma capacidade de enxergar o que está vindo, por isso que ele é para mim, eu considero, né, talvez você não o conheça, mas eu considero como um gênio do internet marketing, porque ele já está enxergando quilômetros aquilo que vai acontecer, as perspectivas do mercado, aquilo que está por vir, e ele já antecipa as coisas com grande maestria, e é uma pessoa que, se você quiser trabalhar com internet, não existe mentor no mundo inteiro, acredito eu, melhor do que ele para te orientar. Aqui no centro eu coloquei um antigo mestre, que atualmente está morando na África, que é o Lucas. Quando eu era monge, fiquei no seminário por um tempo, por 5 anos, eu aprendi muito com ele. E a palavra-chave que eu coloquei para ele é solicitude.
Porque o Lucas, ele sempre estava disponível, né? E essa é uma coisa muito bacana. Precisava de uma palestra, ele ia. Precisava de um apoio em tal atividade, ele contribuía, sempre se dedicando, sempre se doando. E eu acho isso muito bonito, né? As pessoas... E eu conhecia muito bem a agenda dele, ele era muito atarefado, tinha muita coisa para fazer, muita coisa para realizar, mas uma pessoa que sempre estava solícito, sempre estava pronto para contribuir naquilo que fosse preciso. Coloquei aqui Louise Hay, e a palavra de Louise Hay, alegria. Se você conhece Louise Hay, sabe do que eu estou falando, uma autora americana. Ela trabalha muito com afirmações, e uma pessoa muito bem disposta com a vida, apesar de já ter uma idade um pouco avançada. Esses dias eu assisti uma palestra dela, ela tem mais de 70 anos, e ela falava: este será o melhor ano da minha vida. E essa alegria, essa vivacidade, essa vontade de viver me cativa muito nessa personagem. Donald Trump já falei, né? E coloquei aqui a palavra firmeza. Gosto muito do modo como o Trump negocia, né? É assim, e ele tem, obviamente, os consultores dele, ele faz as análises dele, mas depois que ele decide pronto, e mantém com muita determinação as coisas que ele acredita, as coisas que ele defende. Obviamente, precisamos deixar claro uma coisa aqui. Eu não estou defendendo as ideias do Donald Trump, porque eu nem sei exatamente quais são as ideias que ele tem, eu não o conheço pessoalmente, li os livros dele, etc. Eu estou valorizando aqui a postura, o jeito de fazer. Se você concorda com determinadas atitudes dele ou não, isso é irrelevante. É irrelevante para mim também, porque o que eu analiso nessas pessoas é o modo como elas estão se posicionando nas diferentes situações. Coloquei aqui a figura de um personagem, talvez você conheça, o Padre Zezinho. Padre Zezinho, eu coloquei a palavra simplicidade. E nos cursos da Unidade, eu sempre falo para os meus alunos assim: olha, eu gosto de transformar o complexo em simples. E até digo para os meus alunos assim: a minha missão nesse mundo é tornar simples aquilo que seria de difícil entendimento. Com quem eu aprendi isso? Com o Padre Zezinho. Nas teologias dele, na doutrina dele, no modo como ele se coloca, e ele é um excelente comunicador. Ele sempre colocava as questões da maneira mais simples possível para que o ensinamento dele fosse acessível para um número maior de pessoas. Aqui coloquei um outro personagem que é odiado por muita gente, que eu sei que talvez você não vai ter gostado de eu colocar ele aqui no meu quadro, mas como eu disse, eu não estou defendendo as ideias da pessoa, estou defendendo a postura da pessoa. E eu coloquei a figura do Edir Macedo, do Bispo Macedo. E eu sei que isso pode causar até um arrepio em alguma gente, mas eu vou explicar por que eu coloquei ele aqui. Exatamente por essa sensação que muitos terão. Porque como pode, né, um cara tão odiado, se você pegar de cada 10 brasileiros, 5 deles vão odiar o Bispo Macedo, não gostam dessa pessoa, acham que ele é um farsante, explora o povo, etc. Mas ainda assim, né, com todas as críticas, com todas as condenações, existem grupos no Facebook que falam mal do Macedo e tudo mais, ainda assim ele é um grande sucesso, ele consegue prosperar, ele tem o corpo de pessoas que segue o trabalho dele. E é até interessante que uma vez eu fui lá na Catedral de Santo Amaro, eu quis assistir uma palestra dele e fui até lá, e eu destaquei aqui a palavra que eu vi na pessoa dele, a palavra fé. Eu entendo, né, eu posso estar errado, principalmente porque eu não o conheço pessoalmente, eu não sou da Universal, eu não frequento a religião, a igreja dele, mas eu vejo nele uma pessoa de muita fé. Ele realmente acredita no que está falando. E olha, eu trabalho com psicoterapia, meu trabalho é analisar a mente das pessoas, é buscar compreender a fundo o que as pessoas estão, o que está por trás do pensamento de cada pessoa. E eu sinceramente digo aqui com todas as palavras que eu não vi maldade nas colocações dele. Eu tenho as minhas convicções pessoais, as minhas convicções teológicas, por exemplo, diferem em algumas coisas das coisas que ele acredita, mas não posso negar que ele é um grande líder e que ele tem muita fé, que foi a palavra básica aqui que eu coloquei. Então eu admiro por isso, né? Uma pessoa que é ridicularizada, uma pessoa que é criticada, uma pessoa que muita gente gostaria de vê-lo morto, e ainda assim o cara lá está prosperando, avançando, levando os negócios dele adiante. É inegável que seja um grande líder. As pessoas que gostam dele reconhecem que ele é um grande líder.
Aqui eu coloquei uma figura que poucos conhecem, Randy Gage, na verdade, e coloquei a palavra audácia. Randy Gage era é uma pessoa que saiu do nada. Tony Robbins também é uma história muito parecida. É uma pessoa que saiu do nada e conseguiu fazer uma grande fortuna defendendo as ideias que ele acredita. Um liberal, uma pessoa que acredita no capitalismo, uma pessoa que acredita no poder da prosperidade, e ele defende isso com muita propriedade. Se você nunca leu nada de Randy Gage, poderia ler e vai compreender tudo isso que eu estou falando. O processo de desenvolvimento da vida dele foi realmente uma construção, né, a partir das próprias convicções, mas não apenas isso, de defender essas ideias. Por isso que eu coloquei a audácia, né? A audácia de você falar o que você acredita e não ter medo de ser ridicularizado. E coloquei aqui, por fim, um outro personagem que eu gosto muito, que é o Gordon Ramsay. Tem aqui as biografias que eu já comprei do Gordon Ramsay. Era também uma pessoa que saiu do nada, um sujeito que ele tem, inclusive ele tem um irmão que é adicto, que é drogado, e ele viveu nasceu numa situação de muita miséria, muita dificuldade, e atualmente ele é o maior chefe de cozinha reconhecido do mundo, é a maior autoridade, né, em culinária do mundo. Tem vários programas de televisão, tem vários livros escritos, e é uma personalidade que eu destaquei a palavra espontaneidade, porque ele não tem muitas papas na língua. Quando ele tem que xingar, ele xinga. Quando ele tem que brigar, ele briga. Quando ele tem que falar o que ele acredita, ele fala. É uma pessoa muito espontânea. Então aqui estão, olha, verdade, paixão, perseverança, pureza, visão, solicitude, alegria, firmeza, simplicidade, fé, audácia e espontaneidade. São as características que eu acho que eu, enquanto líder, enquanto comunicador, eu preciso desenvolver em mim. São características que eu julgo serem oportunas em mim. Então eu fiz isso, criei esse quadro, coloquei algumas pessoas de referência, destaquei aquela característica que eu acho ser oportuna para desenvolver na minha personalidade, ou seja, ser uma pessoa verdadeira, pura, perseverante, firme, audaz, etc., e tenho aqui esses personagens do meu lado sempre. Então, quando eu estou escrevendo um texto, quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu estou trabalhando no meu computador, que está aqui do lado, eu olho para essas pessoas e elas me ajudam na minha automotivação, no meu processo de cultivo dessa inspiração interior. Bom, essa é a técnica. Eu recomendo que você procure as suas referências, procure os seus personagens, pessoas que inspirem você a trabalhar melhor, a se dedicar mais, a ser um grande sucesso naquilo que você faz. Como disse no começo, os meus personagens não serão os seus personagens, com certeza não serão. Você tem que buscar naquilo que você faz quais são as pessoas que inspiram você a trabalhar melhor no seu projeto, naquilo que você está atuando. Espero que essa ideia seja útil para você e que você possa tirar bom proveito desse trabalho. Só ter ouvido esse vídeo e não colocar em prática, acredite, isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Então eu recomendo que você arregace as mãos, comece já a selecionar essas pessoas, crie o seu próprio quadro de referências ou quadro de lideranças e aproveite os benefícios dessa técnica que, sem dúvida alguma, ajudará você em todos os aspectos do seu desenvolvimento pessoal. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.